Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2025 da Neogrid. Estão comigo hoje Nicolás Simone, nosso CEO, e Augusto Vilela, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informo que esta apresentação está sendo gravada e conta com tradução simultânea. Para quem desejar acompanhar em inglês, basta selecionar a opção Interpretation e silenciar o áudio original. For those participants who desire to listen to this webcast in English, please note that simultaneous translation is available through the interpretation button below. You can also mute the original Portuguese audio by clicking Mute Original Audio. Antes de iniciarmos, lembro que eventuais declarações e projeções refletem expectativas da administração e estão sujeitas a riscos e incertezas. Após os destaques, abriremos a sessão de perguntas e respostas. A gravação e os slides estarão disponíveis no site de RI da Neogrid. Agora, gostaria de passar a palavra para a apresentação do Nicolás Simone. Bom dia, Nicolás. Obrigado e bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. 2025 foi um ano de escolhas difíceis e resultados concretos, e disso que quero falar hoje. Antes de entrar nos destaques, quero contextualizar o que esse resultado representa para mim e acredito para todos os que acompanham a Neogrid. Quando assumimos a gestão, tínhamos clareza sobre o que precisava ser feito. Recolocar o foco em geração de resultado, com disciplina e sem atalhos. O que estamos apresentando hoje mostra que essa jornada está no caminho certo e isso nos dá muita convicção sobre o que ainda está por vir. Gostaria de começar destacando 3 indicadores que resumem bem o que foi o ano 2025. Primeiro, a reversão do EBITDA. Encerramos o quarto trimestre de 2025 com EBITDA ajustado de 4,7 milhões e margem de 7,2%. No acumulado do ano, foram 13,9 milhões, com margem de 5,2%, revertendo o resultado negativo de 2024 e demonstrando a capacidade da Neogrid de gerar resultados operacionais de forma recorrente. Segundo, a geração de caixa. Entregamos em 2025 um fluxo de caixa livre positivo de 7,9 milhões, revertendo os 21,4 milhões negativos do ano anterior. Para nós, geração de caixa é o termômetro vital de qualidade de nosso modelo de negócio. Em resumo, geração de caixa livre positiva após um ano negativo de 2024, esse é o resultado que nos dá convicção para investir na próxima fase. E terceiro, agilidade e eficiência. No gráfico ao lado, mostramos que tivemos uma redução de 20% no quadro pessoal. Passamos de 1.018 colaboradores em dezembro de 2024 para 816 colaboradores ao final de 2025, atingindo o menor número desde 2022. Isso não é apenas uma linha de custo menor, é o reflexo de uma empresa que tomou decisões com responsabilidade e que se reorganizou com seriedade. Hoje, operamos com muito mais foco e agilidade na toma de decisões. As reversões no EBITDA e geração de caixa, assim como a redução no número de pessoas, são o produto de mudanças estruturais profundas na organização, nos processos, na governança e na cultura de execução. Outros temas que também valem ser destacados na nossa agenda prioritária em 2025, que serviram para sustentar esses resultados, foram de ponto de vista organizacional. Consolidamos a Neogrid em 2 unidades de negócio, Supply Chain e Inteligência Colaborativa. Após 2 ondas de ajustes, chegamos a uma estrutura mais simples e efetiva, com cada BU tendo gestão completa do relacionamento com o cliente, da geração de demanda ao pós-venda. Ao longo do ano, essas unidades foram ganhando maturidade operacional, mais foco, mais agilidade e uma visão muito mais precisa de como geramos valor. Renegociamos contratos relevantes de infraestrutura, implementamos orçamento base zero e unificamos finanças, performance comercial e governança em uma única estrutura. Cada uma dessas decisões tiveram um impacto positivo já no curto prazo. Foram as decisões certas a serem feitas na hora certa. Já implantamos ferramentas, políticas e governança para o uso de inteligência artificial, internamente
contamos com casos de uso de inteligência artificial em diversas áreas da Neogrid, com adoção crescente pelos times. Uma squad dedicada trabalhando no mapeamento e desenvolvimento de agentes inteligentes para escalar nossas operações. Realizamos hackathons internos e desenvolvimentos de ferramentas para que nossos próprios colaboradores criem e operem esses agentes, mas com controle, utilizando as melhores práticas de mercado de governança. Então, essas agendas internas não é só um projeto de eficiência, é também o alicerce da evolução da nossa oferta de valor para o mercado. No próximo slide, eu queria dividir com vocês, não? E se nós pegamos o framework de mercado de Run, Grow e Transform, nós temos um resumo. O que entregamos em 2025 seria muito focado no Run e Grow, ou seja, por a parte de Run, estabilizamos a operação, cortamos o que não gera valor, construímos uma base financeira real, EBITDA positivo, caixa crescente e ajuste de estrutura. Esse trabalho não acabou, mas o alicerce está sólido e isso nos libera para o próximo movimento. Falando de Grow, em paralelo, estamos expandindo o que já temos, buscando wallet share maior nos clientes atuais, cruzamento de soluções entre supply chain e inteligência colaborativa, para deixar de ver Neogrid como produtos individuais e sim como plataforma. Também estamos olhando em paralelo monetização, como ter uma monetização recorrente mais profunda. Agora vamos a falar do Transform, que é sobre o que estamos construindo para a perenidade da Neogrid, porque para nós é fundamental manter a atenção simultânea no curto e no longo prazo, ou seja, uma atuação bimodal. O modo 1, como eu falei, focado muito no Run e Grow, e o modo 2, Transform, sendo os dois tem que ser os dois têm que ser executados em paralelo. A história de vários setores nos mostra que as empresas que lideram a próxima década não são necessariamente as maiores do momento, elas são as que encontram uma nova forma de gerar valor antes das demais. E nessa direção que estamos olhando. O que nos dá confiança para isso são os ativos que já temos, com a maior malha de dados da cadeia de consumo do Brasil, uma base de clientes sólida e diversificada, um relacionamento profundo com indústria, distribuidores e varejo, um portafólio amplo de produtos que cubre toda a jornada dessa cadeia, expertise acumulada ao longo dos anos em soluções para ambientes complexos de abastecimento e consumo, e um time altamente qualificado que entende esse mercado de dentro para fora. O que estamos fazendo é pensar como esses ativos podem gerar valor em novas camadas de solução e serviços, com modelos de monetização diferentes dos que operamos hoje. Isso pode se manifestar em múltiplas direções: novos produtos, novos serviços, novos modelos comerciais. O que nos guia é a convicção de que temos os ingredientes certos para fazer uma alquimia para criar algo difícil de ser replicado. A inteligência artificial é o grande acelerador dessa transformação. Ela nos permite conectar dados, automatizar decisões e criar experiências que antes não eram possíveis. Para isso, trabalhamos com o que chamamos de transformação dual. De um lado, reimaginar a agregação de valor com base em inteligência artificial, agentes de dados, para criar novos múltiplos de valor na Neogrid. Por outro lado, eficiência operacional, modernizar nossos próprios processos e arquitetura com essas mesmas ferramentas, reduzindo o custo de servir e aumentando previsibilidade. Nesta frente, a velocidade de captura do ROI é muito mais rápida, pois as ações estão na nossa mão e sabemos o que tem que ser feito. Os efeitos da automação interna já começam a aparecer nos resultados de 2025 e tendem a se intensificar ao longo de 2026. Em resumo, queremos ser agênticos, tanto para nossos clientes como para dentro de nossa operação. Quero terminar com o que considero o ingrediente mais subestimado dessas transformações nas companhias ou no mercado, que são as pessoas. Ferramentas de IA avançam todo mês, mudam, não? Semana a semana. O que não se copia
é uma organização que sabe usá-las. Por isso, formalizamos governança, políticas e comitês de inteligência artificial e o mais importante, estamos treinando a capacidade de cada time para criar e operar esses agentes. A NeoGrid Agêntica não é um produto, é uma empresa. Os números que Augusto vai apresentar são a prova de que esse caminho é real. Já está aparecendo nos resultados de 2025. Claramente queremos acelerar em 2026, mas agora passo para Augusto a palavra para detalhar melhor esses números. Obrigado. Obrigado, Nicolas, e bom dia a todos. Gostaria de abrir pelo MRR e pelo que estamos fazendo para acelerar essa linha. Encerramos dezembro de 2025 com 24,2 milhões em MRR, com CPG e Eletro no Brasil, que são nossa base de clientes mais consolidadas, com MRR praticamente estável em 20,3 milhões. Esse resultado é relevante quando consideramos que o trimestre absorveu integralmente a perda de contratos internacionais que já comunicamos ao mercado. Esse efeito agora ficou para trás. Olhando para frente, temos 3 iniciativas já em execução desde o ano passado, com sinalizações internas bastante positivas. A primeira é que continuamos trazendo cada vez mais o cliente para o centro. Uma atuação comercial mais próxima, com alinhamento de incentivos para aprofundar relacionamentos e ampliar o wallet share nas contas existentes. A segunda é a expansão do ICP. Já estamos avançando em novos segmentos e verticais, como farma, casa e construção e pet. E, por fim, a terceira, que já vemos comentando, é o foco no crescimento internacional. Nós voltamos a priorizar o segmento, estamos captando ativamente clientes nas demais regiões. E, por fim, essas 3 frentes, somadas à agenda de transformação que o Nicolas apresentou no último slide, há pouco tempo, são vetores que nos dão confiança para retomar o crescimento de receita de forma consistente. Seguindo para o slide 8, nós aqui abrimos a nossa linha de receita. Eu gostaria de começar destacando a receita do quarto trimestre, que fechou em 65 milhões e 270,8 milhões no ano de 2025. Isso representa retrações de 6,7% no quarto trimestre em relação ao quarto trimestre de 2024 e 1,2% na comparação 2024 versus 2025. E o principal efeito aqui é aquela redução da receita internacional que eu comentei no meu último slide. Além disso, é importante destacar que a nossa receita recorrente, o patamar de recorrência da nova receita ficou em 97,8% no ano de 2025, e um patamar muito próximo ali no quarto trimestre. Isso reforça a previsibilidade e a qualidade do nosso modelo de negócio. E a nossa receita de prestação de serviços, a retração aqui está muito relacionada à política comercial que privilegia cada vez mais receita recorrente de longo prazo. Seguindo para o próximo slide, nós olhamos aqui a composição da nossa receita. A operação internacional representou 9,4% da receita total no ano de 2025, uma retração de 1,3 ponto percentual frente a 2024 e reflexo da perda dos contratos já mencionados anteriormente. Vale notar que a valorização cambial de 10,1% observada no ano amorteceu parte desse impacto. No gráfico da direita, apresentamos aqui um mix da receita por unidade de negócio. E aqui observamos que a unidade de supply chain avançou para 57,1% da receita, um crescimento de 3,1 pontos de 2024, enquanto a unidade de inteligência colaborativa representou 42,9%. Avançando agora para o slide 10, observamos que a NeoGrid encerrou o ano de 2025 com margem bruta de 59,1%, praticamente estável frente a 2024. É um resultado relevante, considerando as oscilações na receita. A unidade de supply chain apresentou margem de 63,6% e a de inteligência colaborativa 50,5%. A linha de custos totais recuou 1% no ano, e aqui capturando os efeitos das eficiências estruturais que realizamos ao longo de 2025. Agora para o slide 11,
mostramos aqui que as despesas operacionais representaram 54,4% da receita no ano de 2025, contra 58,3% no ano de 2024, uma melhora de 3,9 pontos percentuais. No trimestre, nós saímos de 56,6% no quarto trimestre de 24 para 54,9% no último trimestre de 2025. Essas reduções foram consistentes em todas as linhas. G&A, ou seja, as despesas gerais e administrativas, recuaram 1,6 ponto percentual no ano, refletindo a redução no quadro de colaboradores ao longo do ano, mencionada no início da apresentação do Nicolas, e as despesas com vendas caíram 2,5 pontos percentuais. Aqui é um resultado tanto da redução das estruturas, quanto do fato de termos revisto o modelo de alguns eventos, como o NeoGrid Executive Summit, que nesse ano foi muito mais eficiente, tanto em custos, quanto em resultado e engajamento dos clientes. E quando incluímos aqui as despesas que foram capitalizadas como CAPEX, essa melhora se torna ainda mais evidente. Em relação ao total de despesas do ano de 2024 contra 2025, nós observamos uma redução de 9,8 pontos percentuais nas comparações com as receitas de cada ano, demonstrando que estamos operando com uma estrutura muito mais eficiente no ano de 2025 em relação ao ano de 2024. Seguindo para o slide 12, aqui como consequência de tudo que a gente apresentou agora, principalmente pela redução nas linhas de despesas operacionais, nós apresentamos uma recuperação do nosso EBITDA ajustado, que saiu de 2,7 milhões no quarto trimestre de 2024 para 4,7 milhões no quarto trimestre de 2025. Isso nos levou a uma margem de EBITDA ajustada de 7,2% no último trimestre, uma melhora de 3,3 pontos percentuais na comparação anual. Agora, na visão acumulada, no ano de 2025, o EBITDA ajustado registrado foi de 13,9 milhões, com margem de 5,2%, fortemente impactado pelo bom resultado no segundo semestre do ano. A performance do EBITDA ajustado demonstra a capacidade da NeoGrid de gerar resultado operacional de forma recorrente e o sucesso de todas as medidas de eficiência que tomamos ao longo do segundo semestre. Vale registrar que o quarto trimestre de 2025 não contou com ajustes extraordinários relevantes no EBITDA, então o resultado reflete praticamente exclusivamente a operação. O principal ajuste, quando na visão anual, se refere à reversão de earnouts com empresas adquiridas, que tem um montante de 9,9 milhões. Esse efeito ele já estava detalhado ali no terceiro trimestre, e ele é decorrente da antecipação de contratos de earnout que fizemos ali ao longo do terceiro trimestre com vendedores das empresas adquiridas nos últimos anos. Agora, passando para o próximo slide, a gente demonstra aqui uma decomposição do fluxo de caixa livre. Aqui na esquerda, a gente demonstra que nós encerramos o ano com fluxo de caixa livre positivo de 7,9 milhões. Mesmo mantendo o nível de investimento, nós conseguimos reverter 21,4 milhões negativos no ano de 2024. Antes de entrar no detalhe, eu quero destacar um indicador que resume bem a qualidade da melhora operacional. O resultado antes do imposto de renda, o LAIR, que ele saiu de menos 36,9 milhões em 2024 para praticamente zero em 2025, uma reversão de quase 37 milhões em um único ano. O fluxo gerado pelas operações foi de 16,9 milhões de reais no ano de 2025. E após aqui investimentos de CAPEX de 6,7 milhões, chegamos ao fluxo de caixa livre de 7,9 milhões. Resultado que demonstra que os avanços operacionais já se traduzem em geração de caixa real. Com isso, no próximo slide, no slide 14, podemos ver que encerramos dezembro com disponibilidade de 130,7 milhões de reais e caixa líquido de 124,1 milhões de reais. Quando excluímos as obrigações com as empresas adquiridas, que foram praticamente liquidadas ao longo do ano de 2025, o caixa líquido ajustado atingiu 121,7 milhões, crescimento de 10,7% na comparação com o ano de 2024. Esse resultado é reflexo principalmente da combinação de dois elementos. A melhora operacional da NeoGrid, que vimos aqui nos últimos slides,
devido às nossas iniciativas de eficiência ao longo do segundo semestre, e a reversão dos earnouts a pagar, que eu mencionei há pouco, com antecipação dos contratos com os vendedores no segundo semestre. Seguindo para o slide 15, gostaria aqui de fazer apenas um breve resumo do processo da oferta pública que está em curso. Então, relembrando, em 22 de dezembro de 2025, a DALP Gestão e Participações anunciou sua intenção de realizar uma oferta pública de aquisição de ações da Neogrid ao preço de R$ 29 por ação, com a intenção de obter o controle da companhia e cancelar o registro em bolsa. Em 6 de janeiro, um acionista relevante do Free Float solicitou a convocação de assembleia especial para deliberar sobre a contratação de avaliador independente e revisão do preço. A CVM, então, suspendeu temporariamente o processo em 13 de janeiro. Em 5 de fevereiro, nós realizamos a Assembleia Especial, que aprovou a contratação da Seneca Evercore como avaliadora. Em 7 de março, o laudo de avaliação independente foi publicado com a indicação de preço entre R$ 29,42 e R$ 32,36 por ação. Em 12 de março, a ofertante ajustou o preço para R$ 30,89 por ação e o processo foi retomado. A companhia tem atuado com total transparência ao longo desse processo, cumprindo prontamente todas as obrigações regulatórias e atendendo às solicitações dos acionistas dentro dos prazos estabelecidos. Cabe destacar que a Neogrid é parte passiva na transação. Trata-se de uma negociação conduzida entre o ofertante e os acionistas, cabendo à administração garantir que o processo transcorra com a devida governança e que o mercado seja informado de forma tempestiva e completa. Continuaremos comunicando os próximos passos à medida que o processo avance. Com isso, concluímos a apresentação. Ficaremos à disposição para responder suas perguntas e, por gentileza, podemos seguir com a sessão de Q&A. Obrigado aos senhores Nicolás e Augusto pelas apresentações. Com isso, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, você pode selecionar o ícone de Q&A na parte inferior da tela e digitar sua pergunta, informando seu nome e companhia. As perguntas enviadas por escrito que não forem respondidas durante a conferência de resultados serão encaminhadas posteriormente para a equipe de relações com investidores. Nossa primeira pergunta vem de um convidado não identificado. Ele diz: a operação da Neogrid tem sido afetada pelo processo de oferta pública de aquisição de ações em andamento? E quais são os próximos passos esperados? Bom, vou responder primeiro aí, referente a essa pergunta aí, qualquer coisa, Augusto, você me complementa. Vou iniciar pela conclusão. A operação não foi afetada. Pelo contrário, em 2025 foi um ano assim, de transformação intensa. O time entregou resultados concretos, revertemos o EBITDA, passamos de um consumo de caixa de 21 milhões, não? En 2024 para una generación de flujo de caja libre positiva de casi 8 millones en 2025 y reducimos despesas en todas las líneas operacionales. Y esto solo fue posible porque a organización mantuvo foco no que importa, ¿no? Nuestros clientes, nuestros productos y nuestra agenda de eficiencia. Eu falo que processos societários, não, fazem parte da vida de uma empresa listada, não? A vida como ela é. Nossa responsabilidade como gestão é garantir que eles não interfieram na operação. E é exatamente o que aconteceu, com comunicação interna contínua e sendo transparentes com toda a equipe da Neogrid. E eu posso ressaltar uma coisa: a equipe está muito engajada, a moral está muito alta, os projetos estão avançando e nossa proposta de valor para o mercado continua evoluindo. E antes de passar a palavra a Augusto, né, e complementando, e já querendo complementar a pergunta, queria agradecer muito a toda a equipe Neogrid, não, que está dando tudo para colocar a Neogrid onde merece estar. Então, esse reconhecimento tem que ser feito, porque como time é que nós entregamos resultados com uma equipe engajada e com uma equipe com muita energia. E isso nós temos. Aí, Augusto, não sei se você quer complementar a pergunta. Quero sim, Nicolas. Obrigado pela deixa. Sobre os próximos passos da OPA, então, como eu mencionei no meu slide sobre o tema, a companhia ela é passiva nesse aspecto, né? A gente não está conduzindo a operação,
Mas o próximo passo aqui é a continuidade da avaliação do pedido de registro pela CVM. É isso que está esse é o curso natural dos processos. E a companhia aqui ela é informada sobre eventuais evoluções e a gente vai continuar comunicando o mercado na medida que o processo avance, como a gente tem feito desde o início, né, com fatos relevantes e comunicações ao mercado. Tá bom. E aqui eu queria aproveitar essa deixa. A gente está recebendo algumas perguntas aqui no Q&A, principalmente do Marcelo Ariati. Obrigado aqui, Marcelo, pelas perguntas. E do Ricardo Goldfarb, sobre. Agora eu estou vendo aqui também do Michael Glazer, e em geral aqui sobre metodologias utilizadas no laudo de avaliação da companhia, né, que determinou que indicou um range de preços justos. Aqui eu queria só esclarecer que o laudo de avaliação ele foi conduzido por uma empresa independente, que foi a Seneca Evercore. Ela foi selecionada por acionistas minoritários, uma assembleia especial específica para esse público. Então, aqui, como administradores da companhia, não cabe a nós discussões metodológicas, né? Nós não participamos dessas discussões, por exemplo, como estão colocadas aqui, de qual taxa de desconto ou metodologia utilizada ali. Então, não cabe a nós comentarmos. Acho que essas questões aqui podem ser direcionadas ao banco, né, quem está conduzindo o processo da oferta pública. Nosso papel aqui é continuar comunicando o mercado assim que a gente souber e tiver evoluções aqui, foram comunicados oficialmente sobre as próximas etapas. E tem duas perguntas também sobre o preço, se o preço final vai ser corrigido pela Selic ou não. Também não cabe à companhia esse tipo de determinação sobre o preço, mas a gente comunica aqui qualquer informação sobre esse assunto, sobre esse aspecto que a gente eventualmente receber aqui no curso da operação, tá? E vamos direcionar aqui as perguntas que estamos recebendo para o time que está conduzindo a oferta pública de fato. Lembrando que para enviar perguntas, você pode selecionar o ícone de Q&A na parte inferior da tela e digitar sua pergunta, informando seu nome e companhia. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Novamente, para fazer uma pergunta, você pode selecionar o ícone de Q&A na parte inferior da tela e digitar sua pergunta, informando seu nome e companhia. Nossa próxima pergunta vem de João Festas. Bom dia. A projeção do laudo de avaliação traz uma linha de crescimento de receita a médio e longo prazo como forma de diluição de custos. Porém, vemos uma queda de receita nesse trimestre. Poderiam explicar o quão era esperado? O que gerou esse churn? Como isso impacta a estratégia de diluição de custos no médio prazo? Muito obrigado, João. Obrigado aqui pela participação, sempre um prazer recebê-lo. Eu começo aqui, Nicolas, se quiser me complementar, fica à vontade. Com certeza. Mas a projeção que está indicada ali do laudo, né, foi feita com base em projeções aqui da companhia, o projeções, né, estimativa de resultados futuros baseadas no modelo atual, né, nas condições de negócios atuais da companhia, né, subsidiando o laudo de avaliação. A gente ali o que está naquela simulação está previsto crescimento acelerando ao longo do tempo, e ele se contrapõe a esse trimestre que teve queda de receita, porque nesse trimestre especificamente tivemos um caso específico de contratos internacionais que foram cancelados ali no final do ano de 2025, contratos relevantes, e nós já vínhamos dando disclosure desse evento desde o resultado do segundo trimestre de 2025, logo que tivemos a troca aqui de gestão. E aqui é o principal causador é que a Neogrid nos últimos anos, estrategicamente, decidiu priorizar a operação no Brasil e, com isso, devido à despriorização de clientes internacionais, aconteceu algumas trocas de serviços lá fora, né? Essa estratégia foi alterada, né? Desde o ano passado já estamos repriorizando, voltando a ter foco no crescimento internacional, voltando a atuar de forma ativa, buscando novos contratos e nos aproximar também dos clientes que temos lá fora. Esse foi o principal causa dessa redução no trimestre, e
estamos corrigindo aqui, por isso esperamos uma tendência de reversão aqui no médio e longo prazo, tá? Se quiser complementar, Nico, fica à vontade. No, es importante complementar que no es una pérdida de competitividad, y como nos tínhamos apresentado hasta no call de Q3 do 25, nos reativamos la estrategia de ampliar o ICP da companhia e focar nas operações também internacionais. Então, dado isso, obviamente, nós vamos a ver, ¿no? Esa mudança de rumo y esperamos obviamente mudanza de resultados. Pero lo que quiero dejar claro que no es una pérdida de competitividad, que los segmentos de CPG, Electro no Brasil crecen a lo largo del año y encerramos en diciembre con un MRR de más de 20 millones. Lo cual eso en un contexto adverso, como ustedes conocen, en el sector de CPG, donde nos tenemos una mayor presencia y que el sector de CPG ve enfrentando un momento de estrés relevante, ¿no? Con presiones sobre volúmenes, margens, en las industrias de bien de consumo. Entonces, en ese escenario de crecimiento o crecer en ese escenario, mismo que modesto, no es trivial. Entonces, nuevamente, eso quería reforzar ese punto ahí, Augusto, que no hay pérdida de competitividad y nos estamos colocando nuevamente la estrategia que nos presentamos no sé, para el segundo semestre de 25 y 26, no trilho, y es parte, obviamente, importante, la expansión internacional. Aqui, só complementando aqui um follow-up da pergunta do João, tô lendo aqui no nosso Q&A. Ele perguntou quais iniciativas em curso devem suportar o crescimento ou eficiência a partir desse ano. Se você quiser comentar, Nicolas, eu acho que seria legal. Cuando hablamos de eficiencia, nos estamos focando mucho, yo falei hasta en el slide, de ser una empresa agéntica para adentro. Nós temos muito potencial de automatização, digitalização e agentização, vamos a falar assim, de processos também. Queremos claramente reduzir o custo de servir, o famoso fazer mais com menos. Então, essas frentes de eficiência são extremamente importantes, além de toda a parte estratégica que nós estamos trabalhando com produtos. Então, nessa estratégia de Run, Grow e Transform, cómo melhoramos nuestros productos actuales, siempre focando en agregar valor para nuestros clientes, mas también con un olho de cómo gerar la perenidad de NeoGrid con ese transform que yo expliqué también en el slide da presentación. Entonces, una serie de factores que estamos colocando en P, con mucha clareza y en esa bimodalidad, vamos a hablar así, de olhar o futuro da companhia com novos produtos, novas ofertas de valor, mas também ser uma companhia mais eficiente, ser uma companhia agêntica para dentro, onde nós acreditamos que esse caminho tem uma velocidade de ROI muito maior e não sabemos o que tem que ser feito, e está em nossa mão. Então, é importante essa frente para colocar em pé em 2026. Nós iniciamos em 2025, como falei também na minha fala anterior, mas acreditamos que 2026 conseguimos acelerar e entregar muito mais valor nessa frente que o que foi entregue em 2025 também por um tema de tempos e movimentos. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Nicolás Simone para que faça as considerações finais da companhia. Bom, gente, primeiro queria agradecer aí, mas quero encerrar com honestidade e convicção, não? Vocês são bem pragmáticos. 2025 foi um ano de escolhas claras, não? Tomamos decisões, não? Que tinham que ser tomadas e entregamos resultados reais. Isso nos dá a base para fazer algo maior em 2026. Acreditamos muito nisso. Temos os dados, temos os produtos, temos o time, temos o caminho. Então, a NeoGrid que eu falo do futuro, a NeoGrid agêntica, não é um destino, não? É um processo. E estamos apenas, ou uma jornada, e estamos apenas começando. Então, eu como falei na minha fala anterior, a NeoGrid agêntica não é um produto, é uma empresa. Então, essa parte tem uma transformação cultural muito grande. Agradecer muito a equipe por 2025 com os resultados que nos entregamos e claramente acelerar os resultados também para 2026. Então, muito obrigado a todos por acompanhar esta jornada e por estar aqui conosco hoje no Call de Resultados. Obrigado mesmo.
O webcast da NeoGrid está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.